Boa tarde, fiel torcida! Hoje tem Bragantino e Corinthians passando na sua telinha, só que agora eu quero falar sobre o mercadão da bola do Timão. O presidente Augusto Melo está sofrendo um forte índice de impeachment. É isso mesmo, a diretoria do Corinthians ainda sonha com o atacante Carlos Vinícius e o meio-campista Alan Patrick. Fica até o final do vídeo, não pula sequer uma parte, que esse corte aqui está repleto de informações. Estou trazendo o corte da ESPN e também corte do Nicola, onde vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Timão. A situação do atacante Gonzalo Plata melou de vez e o jogador não deve vir para o Corinthians, mas há um otimismo gigantesco pelo Carlos Vinícius e o Alan Patrick. Então fica até o final do vídeo, se inscreva no canal e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E dê só uma olhada no que a Lili Nascimento trouxe nos bastidores do Corinthians. Ataque do Corinthians nos últimos 5 jogos. Puxado, né? Então, só 3 gols marcados. Aí você tem ali número de finalizações, 87. Finalizações certas, 28, grandes chances, 17. A conversão, então, de menos de 6%. Aí, assim, aquele número de finalizações ali, pra mim, já tem um ponto aí que é o de desequilíbrio, que é o jogo contra a Juventude. Sim. Né? Porque nos últimos 5 jogos ele enfrentou nesse universo, não foi, Donk? O Juventude ali foram 34 finalizações. Com 2 jogadores a mais. Com 2 jogadores a mais, né? Mas então, também não... aquele jogo puxou bem pra cima esse número de finalizações. Mas que também não foi o... Que também não adiantou pra nada. Exato. E até para mim o ponto estende ao número de finalizações. Porque a gente vê essa tela, esses números, a gente fala, o Corinthians está pecando na definição das jogadas. Isso é fato. É. Mas, apesar de ter 17 grandes chances, eu acho que ainda foi muito na questão da circunstância. De ter 2 jogadores a mais, ou no jogo do Bragantino, que o próprio Bragantino, para mim, se fechou muito no segundo tempo. Eu vejo o Corinthians até com dificuldade de gerar jogo. É um time que vai muito na base do abafa, ali da animação, da circunstância do jogo. Ainda é um time com jogada em espaço curto, de circulação de bola, com muita dificuldade. Então, para mim, os problemas do Corinthians se estendem não, pelo menos está criando, está finalizando. Não, eu acho que o Corinthians ainda tem dificuldade também em criação. Melhorou desde que o Ramon chegou? Fato. Porque você ganhou um meio-campo mais fisicamente encorpado, acho que é um time mais combativo, você tem um zagueiro top com o André Ramalho. Então, é um Corinthians que evoluiu, mas para mim muito à base das individualidades que chegaram. Coletivamente, a situação é preocupante, não só porque está desperdiçando finalizações. Porque quando a gente faz essa interpretação da tela, né, Bira? Porque os números, eles estão ali, mas a gente precisa interpretá-los. Dá para falar que só pela tela ali o problema é o cara que coloca a bola para dentro do gol? É quem vai entrar, o Thales agora com essa missão? É Pedro Raul? É Yuri Alberto? Como que a gente faz essa divisão aí dessa tela ser tão discrepante do número de finalizações para a conversão ser só de 6%? Na verdade, problemas o Corinthians tem em praticamente todos os setores. Se a gente for querer ir mais a fundo, no gol ficou tranquilo ali quando o Hugo Souza chegou muito bem, mas a defesa é uma defesa que às vezes comete falhas, é uma defesa que não é 100% confiável, até acho que ela melhorou, mas ela comete falhas. O Corinthians no meio de campo já teve momentos em que se protegeu melhor. Na armação, não tem armado com qualidade como o Dom que apontou muito bem. O Corinthians não cria chances com muita qualidade, mas de fato nisso tudo, nesse pacote todo, eu acho que o principal problema é o ataque, é um definidor, porque mesmo o Yuri Alberto e o Romero, que são os artilheiros do time no ano, eles não são jogadores com grande presença de área. O Yuri Alberto é um jogador que ele vai bem em cenários mais especiais, quando ele tem velocidade, espaço para se projetar. Ele não é um jogador, por exemplo, para ficar trombando com zagueiros num jogo em que a linha adversária ficou muito recuada e o Corinthians precisa entrar. Então, o número de grandes chances convertidas, para mim, daqueles todos é o mais significativo. Porque o Corinthians cria finalizações, mesmo em finalizações que foram jogadas sem muita qualidade, mas finalizações em áreas ali perto do gol, em que a chance de entrar é grande e não consegue botar para dentro. E às vezes um centroavante vai para pegar até falei isso no 360 mais cedo, para pegar um jogador que trabalhou com o Ramon Dias recentemente, um Verratti no Corinthians, acho que ajudaria muito, porque é um jogador que bota a bola para dentro, tanto que o Corinthians está indo atrás do Arce na LDU para ser esse jogador. Então, mesmo criando chances com baixa qualidade,
é até compreensível num time que tem muitos problemas. Agora, então, se você vai criar pouca chance de qualidade, então que coloque elas pra dentro. E nem isso o Corinthians tem conseguido fazer. Porque tem um negócio, né? Os números com o Ramon Dias no ataque não tão bons, mas os números com o Antônio Oliveira, eles são um pouco maquiados pela fase de grupos da Sul-Americana e por alguns jogos de fase inicial de Copa do Brasil. Que o Corinthians joga contra o São Bernardo, joga com o Cianorte. No caso da Sul-Americana, goleia o Racing do Uruguai, goleia o Argentino Júnior, jogando com um time misto do Argentino Júnior. Então esses jogos, o Corinthians fez muitos gols, então a média de gols com o Antônio Oliveira subiu. Mas nos jogos grandes, o Corinthians com o Antônio Oliveira também vinha sofrendo bastante, e daí a gente até vê que o Corinthians tem sofrido muito para ganhar em casa. Só perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena para o Botafogo, por 1-0, mas também só ganhou 3. E esse monte de empate em casa, que já foi um problema crônico da temporada passada, é o que está boicotando, sabotando a campanha do Corinthians no Brasileiro. Se o Corinthians estivesse fazendo seu mando valer um pouco mais, tivesse umas 3 vitórias a mais, acho que o Corinthians tem 7 empates em casa já. Se o Corinthians tivesse 3 vitórias a mais em casa, o Corinthians já teria 6 pontos a mais e estaria numa situação bem mais confortável ou menos desesperadora no Campeonato Brasileiro. Então, o ataque que não consegue transformar volume de jogo em gols, para mim é o principal problema do Corinthians, por mais que tenha que melhorar a armação, tem que melhorar a defesa, tem que melhorar tudo, as laterais tem que melhorar também, tem que melhorar muita coisa. O Corinthians não estaria aí se fosse só um problema de ataque, mas acho que o ataque é o maior problema. Então, pensando nessa figura, nesse centroavante, hoje tem a chance do Pedro Raul jogar. É porque ele não está se importando com a Sul-Americana, está poupando o que ele imagina ter de melhor para o Campeonato Brasileiro? É porque ele quer rodar elenco? Ou porque ele entende que com Pedro Raul a coisa vai funcionar? Não, o Ramon Dias, assim, se ele publicamente tem falado que não vai priorizar campeonato. É claro que se ele tiver que escolher, ele vai escolher o brasileiro. Eu tenho essa impressão. Até pelo comportamento na Copa do Brasil. Claro, né? Exatamente, contra o Grêmio ele já começou com um time que, por exemplo, o Corinthians quando não tem o Rodrigo Garro, não tem o principal jogador tecnicamente do time. Verdade. Então, por exemplo, se não começa o Garro hoje em Ribeirão Preto, a gente fala aqui da dificuldade do Corinthians em converter as chances que aparecem, isso tende a aumentar, porque as chances tendem a diminuir sem o Garro. É o jogador que faz o time jogar do meio para frente, a bola quando passa no pé dele sai uma outra jogada. Finaliza bem de fora da área. Finaliza bem de fora da área. Agora, em relação ao Pedro Raul, Bruno, é uma posição que sem o Yuri Alberto, ela está vaga ainda. O Giovani teve uma chance contra o Juventude, depois entrando em outros jogos. O Pedro Raul tem sido utilizado pelo Ramon Dias para alguns minutos em campo. Aqueles que estão jogando pouco, que começam jogando, por exemplo, hoje contra o Red Bull Bragantino, tem de encarar como uma final de Copa do Mundo. Porque se é uma posição que ninguém, entre aspas, abraçou, quem for bem vai ganhar ponto para daqui a pouco virar titular mesmo. Então, acho que assim, o Pedro Raul se jogar hoje não é indicação que o Corinthians abriu mão, está tratando a Sul-Americana como plano B. Não, eu acho que é uma situação de encontrar alguém para falar, opa, para esse momento esse é o camisa 9, para esse momento esse é o centroavante. Talvez seja o Pedro Raul, até agora não foi. Qual o jogo mais importante, de hoje ou do final de semana? É a mesma pergunta que eu te fiz. Para o Corinthians eu acho que é diferente. O Corinthians tem a Copa do Brasil, então o Corinthians tem 3 competições, eu acho que não tem um grupo para levar 3 competições. Aí eu acho que você abrir mão da Sul-Americana é mais fácil do que você abrir mão de Libertadores, né? Sim, tem esse peso. Que é um campeonato que tem um peso Mas diferente. é um campeonato que te leva para o outro. Claro, né? não. Que não vai ser o brasileiro internacional, que... super importante. A gente fala aqui muito dos times argentinos. Os times argentinos tratam todas as Copas de maneira muito especial. Eu também acho a competição importante. É o rei de Copas, e é um título, claro. Mas ela é importante na atual condição. Eu acho que ela é importantíssima para o Fortaleza, ela é importantíssima para o Cruzeiro. Para o Red Bull Bragantino. Para o Red Bull Bragantino, mas para o Corinthians não. E a gente não pode ignorar que o Corinthians Paranaense, né? Tem uma situação financeira complexa. Um rebaixamento no Campeonato Brasileiro poderia ser, assim, muito pesado para o Corinthians. E, assim, só para levantar, as próximas rodadas do Corinthians, Fluminense fora, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Botafogo fora. Nossa Senhora. Eu não consigo enxergar hoje sendo prioridade, sinceramente. Não estou falando para abdicar. Acho que o Ramon conseguiu com o Corinthians, e jogou bem até contra o Grêmio, a meu ver. Mesmo com um time bem modificado, mas
corretíssimo. Mesmo que aquilo tivesse custado a classificação na Copa do Brasil e mesmo que jogue com um time alternativo e custe uma classificação na Copa Sul-Americana, para mim a prioridade tem que ser total no Campeonato Brasileiro, tendo em vista porque o Corinthians, além da situação complexa no Campeonato Brasileiro, não está jogando bem. Que a gente está falando do Fluminense, que tem uma melhora, o Corinthians está com mais dificuldade. Então, e tem outro lado peso aí, né, Dom? Que é o lado também, que é essa questão, ainda mais no futebol, que mexe muito com o emocional, confiança, ambiente. Claro que, por exemplo, o Corinthians caminhando bem na Sul-Americana, vai trazer uma confiança diferente para o brasileiro. Eu já ia falar, porque pro lado do Fluminense, que tá na zona, classificar na Libertadores é moral, pro Corinthians ser eliminado, tá bom? Não ajuda na moral, não ajuda na confiança? O duelo como um duelo para classificar. Não, mas você avançar na Libertadores eliminando o Grêmio é muito mais contagiante do que avançar na Sula. Mas eliminar é sempre ser eliminado. O classificar é uma coisa, o ser eliminado é igual. E o que a gente não pode esquecer é o seguinte, passando das oitavas de final, você está 5 jogos de ser campeão. Vai mudando o tamanho do campeonato para você. O Corinthians é um exemplo do ano passado com o Vanderlei Luxemburgo. A Sul-Americana era um plano C. Garotos, jovens, utilizados, o time começou a caminhar. Famosa classificação culposa, né? O time começou a caminhar, chegou o momento que o Luxemburgo falou o seguinte, isso aqui pode ser um título internacional. Aí parou no Fortaleza, que foi para a final contra a LDU. Verdade. Mas é um campeonato que nas oitavas ele talvez tenha um peso, se você avança nas quartas, daqui a pouco você pode ser campeão, claro que pode. E lógico que ninguém está falando que é ruim para o Corinthians avançar. Não, a gente está avaliando... Assim, mas assim, para mim, priorizar, assim, que nem o Garro. É um cara que tem uma sequência pesadíssima. A chance dele estourar em algum momento que você não era pode muito... perder. Então o Corinthians, quando poupou contra o Grêmio, se poupar hoje de novo, porque é um cara que joga todo jogo e é muito importante. Então esse é o cenário. Lógico que se passar é ótimo para o Corinthians. Está lutando por um título de Sul-Americano de Copa do Brasil, mas para mim a prioridade do Corinthians é disparar do Campeonato Brasileiro. Ô Bira, você estava falando das mudanças, das possibilidades e também do meio de campo do time, porque assim, chama atenção, né, Mari, como o Bidon sumiu. Sumiu. Verdade. E ele era importantíssimo com o Antônio. E agora nem, acho que mesmo rodando o elenco, ele não aparece como uma opção. E um que me parece que caiu muito, e não sei se está ligado à sequência de jogos ou à opção do técnico, é o Ranielli, hein, Bira? Sim, o Bidon acho que acabou perdendo um pouco de espaço, porque o Ramon Dias ele vê a necessidade de um meio de campo mais físico, e nisso o Bidon fica um pouco para trás. Acho que o Bidon, com a bola na pé, era um jogador que acrescenta bastante, mas fisicamente ele não entrega força física, um volume ali no meio de campo, como, por exemplo, o Alex Santana, que chegou também e por isso acabou ganhando espaço. Agora está até fora por lesão, mas é um jogador que ganhou espaço com o Ramon Dias. E mesmo o Ranielli, acho que é um jogador que perdeu um pouquinho de cartaz. Acho que o Ranielli com o Antônio Oliveira, com o Mano Menezes no começo do ano ainda, e com o Antônio Oliveira, para muita gente era até o melhor jogador do time na temporada. O Ranielli caiu um pouquinho, mas ainda é um jogador que é visto como importante. Quem cresceu, por exemplo, foi o Rian. O Rian começou a aparecer mais com o Ramon Dias. O Giovani no ataque parece que ultrapassou o Pedro Raul na hierarquia dos atacantes do Corinthians. Então algumas mudanças ali. Acho que o Ramon Dias tentando um time um pouco mais físico pro Corinthians em relação ao time que o Mano e o Antônio Oliveira utilizaram. Agora, pegando um pouco essa carona aí na discussão sobre a importância da Sul-Americana, lembrando que é um título que o Corinthians não tem, e lembra quando no ano passado o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo veio com a história de ser campeão de tudo, estadual, regional, né, considerando o Rio São Paulo, brasileiro, Supercopa, Libertadores, Mundial, toda aquela escala lá, e o São Paulo começou a se dizer campeão de tudo, junto com o Inter, acho que são os brasileiros que ganharam tudo. O Corinthians só não tem a Sul-Americana também para se entrar nisso. E o Corinthians é um time que tem um déficit, de peso no continente. O Corinthians não consegue ainda se impor na América do Sul como outros clubes brasileiros. Então, fazer uma grande campanha sul-americana ajudaria. Agora, de fato, o momento não pede isso. Acho que o cenário ideal para o Corinthians seria conseguir se classificar contra o Bragantino como conseguiu contra o Grêmio. Poupar jogadores e de uma forma ou de outra conseguir a classificação. E você ganhou tempo no campeonato para ver se você reage no brasileiro, e lá na frente você ainda está vivo na Sul-Americana, num momento em que de repente você já teve uma sequência no brasileiro com resultados melhores e conseguiu ali escapar da zona de perigo, daí pode até se dedicar à busca a Sul-Americana. Acho que é um título importante, mas neste momento, de fato, o brasileiro acaba sendo prioridade em vários aspectos. Birá, obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você e pra nossa equipe. Às 9h30 da noite, então, tá? Tem o jogo entre Red Bull, Bragantino e Corinthians e, na sequência, linha de passe. Tchau, Bira.
Bom, tchau, um abraço, até a próxima, mas eu vou continuar voltando para falar com o Fã de Esporte ao longo do dia. Teremos Bira Show hoje ao longo da nossa programação. Show do Bira. Você acha que o Ramon assina o empate que a gente tinha falado lá do Mano? Assina, né? Opa, claro Bom, que assina. Vamos chamar também a Lili Nascimento para atualizar o lado político do Corinthians também, porque ela entrou para falar sobre pingos nos is, né? Então o Corinthians tentando se organizar com a parte ética, burocrática de bastidores também, Lili. Conta pra gente. Pois é, Bruno, Mari, volto com vocês, amigos do estúdio Fãs de Esportes. Na noite desta segunda-feira aconteceu uma reunião aqui no Conselho Deliberativo no Parque São Jorge, em que a Comissão de Justiça apresentou um relatório com indícios, tá, de que algo estaria errado envolvendo pessoas ligadas diretamente ao presidente Augusto Melo e o próprio presidente Augusto Melo. Então, seriam ações que estariam infringindo aí o estatuto do clube, envolvendo principalmente, tem 3 pontos, tá? O primeiro deles, o caso da intermediária da VaideBet, que já é um caso de polícia. A Polícia de São Paulo está investigando, o GAECO, o Ministério Público também está no caso. Também sobre o patrocínio dos colchões Gazin, que a gente lembra que o Corinthians fez uma permuta por 64 colchões, né? Em troca, deu um camarote para a empresa usar durante 6 meses, uma placa de publicidade no centro de treinamento e também o nome da marca na camisa. Tudo isso em troca de 64 colchões. Isso também foi apontado. E também o rompimento com a PixBet anterior à VaideBet, tá? Tudo isso foi apontado no relatório, mas como assunto principal, a intermediária, envolvendo aí a rede social mídia do Alex Cassundé e a Nelway, que é uma empresa laranja usada para fins criminosos, segundo a polícia já confirmou isso, tá? Resta saber para onde foi esse dinheiro. Bom, Comissão de Justiça vai lá, apresenta o relatório, mais de 300 membros do Conselho estavam aqui, entre eles o presidente Augusto Melo fez questão de estar presente também, e foi decidido que agora a Comissão de Ética irá apurar / investigar o caso. Qual que é a diferença? É que a Comissão de Justiça ela não tem aquele poder de indiciar, ter acesso a contratos, também ao inquérito policial. Já a Comissão de Ética, sim. Então, a partir de agora, 7 nomes que estão envolvidos, tá? São eles, o presidente Augusto Melo, o vice Armando Mendonça e também o diretor administrativo Marcelo Mariano, né? O Marcelinho, braço direito do presidente Augusto Melo, e 4 que já estão fora. O Rubão, também o ex-diretor jurídico Yunkli, o diretor adjunto jurídico, Fernando Perino, e aí também tem o Rosala Santoro, o ex-diretor financeiro. Esses 7 nomes, aí o Fã de Esporte vai perguntar, mas todos esses 7 nomes aí há uma desconfiança de participação deles de forma ilícita nesses contratos, enfim, não. Alguns é porque há desconfiança e outros porque esses outros estão acusando, eles dizem terem provas aí de que pessoas da diretoria estariam ligadas a coisas ilícitas. Então, na Comissão de Ética, quem está acusando vai ter o espaço ali de apresentar todas as suas provas e quem está sendo acusado terá um espaço para se defender. Começa a partir de hoje, ainda não tem um prazo para acabar. Qual que é esse prazo para acabar? Quando todos forem ouvidos, as provas forem unidas ali, a Comissão de Ética ter acesso ao inquérito policial, aí se provar que há algo ilícito, isso será levado ao plenário e essas pessoas podem pagar, né? Digamos assim, serão julgadas ali pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, podendo sofrer impeachment no caso do presidente e do vice e dos outros cargos também serem afastadas de suas funções. Então, a partir de agora, o clima fica muito quente aqui no Parque São Jorge, meus amigos. Hora de falar agora sobre Carlos Vinícius. Ele pode mesmo se tornar jogador do Corinthians. Essa notícia surgiu ao longo da semana. Conversei com o Flávio Ribeiro, empresário do atleta, que fez uma série de revelações. Primeiro ele respondeu o seguinte, abre aspas, estou há 20 dias trabalhando numa transferência definitiva do Carlos Vinícius, fecha aspas, ou seja, logo de cara já dá para descartar a chance de o Carlos Vinícius ser emprestado. O Fulham, time inglês, dono dos seus direitos econômicos, só trabalha hoje com a possibilidade de transferência definitiva. Vale a lembrança de que o centroavante de 29 anos de idade tem só mais 1 ano de contrato por lá. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Fulham certamente vai perder dinheiro. A avaliação do Carlos Vinícius hoje está baixa. Ele está avaliado em 4 milhões de euros. É possível que o time inglês exija um valor um pouco maior.
O grande problema para quem quiser contratá-lo é seu salário, algo na casa de R$1,5 milhão por mês. Perguntei ao Flávio Ribeiro se existe a possibilidade de o Corinthians o contratá-lo. E a resposta foi, abre aspas, sim, mas também tem uma proposta oficial da Espanha e outra da Grécia. Estamos analisando todas as possibilidades, fecha aspas. Timão conversa com Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade da LDU, e com Carlos Vinícius, mesma idade, centroavante brasileiro. Deve partir de um desses dois nomes o reforço para centroavante do Timão. Só para ajudar você que não lembra a respeito do Carlos Vinícius, ele sai do Brasil muito cedo e explode em Portugal. Primeiro jogando pelo Rio Ave, depois pelo Benfica. Tem também outras passagens mais discretas por Mônaco, Tottenham, PSV, Fulham e Galatasaray, para onde esteve emprestado no último ano. Só para completar em relação ao Timão, empate contra o Red Bull Bragantino na noite desse sábado, outro resultado ruim. Nem tanto pelo jogo, né? Porque o Red Bull Bragantino sai na frente e o gol de empate acontece nos acréscimos com o estreante Thales Magno. Um lance antes, o Red Bull Bragantino teve bem perto de fazer o 2-0. Mas é que o resultado, mais um empate dentro de casa, não permite que o Corinthians saia da zona do rebaixamento. O Timão segue em 17º lugar, primeiro time no Z4. Pior do que isso, não ganha as 6 rodadas, são 5 empates e uma derrota nessa sequência, sendo 4 empates consecutivos dentro de casa. A Neoquímica Arena, que já foi um grande trunfo para o Corinthians, não tem garantido 3 pontos, algo que preocupa o torcedor. Hora de falar sobre o Corinthians, quero atualizar sobre Gonzalo Plata, que gerou enorme expectativa no torcedor alvinegro durante o fim de semana. Foram alguns os motivos. Primeiro, Plata começou a seguir o Corinthians no Instagram e responder a torcedores alvinegros. Depois, vazou um vídeo da preleção do Corinthians, em que o Fabinho Soldado, ao que parece, o áudio não está dos melhores, mas o Fabinho Soldado dizia que o Gonzalo Plata estava perto de ser contratado. Mas as últimas dessa segunda-feira vão num caminho contrário. O Corinthians está bem pessimista em relação à contratação do equatoriano de 23 anos de idade. Tudo porque o Al Saad está bem incomodado com o comportamento do Plata, essa história de seguir o Corinthians, de interagir com torcedores alvinegros. Ele inclusive nem participou da partida do sábado no Campeonato Qatari. A justificativa é de que ele está machucado, mas diante desse cenário o Al Saad mudou sua postura e avisou ao Corinthians que só topa negociá-lo em definitivo 12 milhões de euros com pagamento à vista. Algo completamente fora da realidade alvinegra. O Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de euros parcelados. Não há nenhuma chance de alcançar esses 12 milhões de euros diante desse cenário, a menos que exista uma reviravolta na pedida do clube qatari. Está completamente descartada a chance de o Plata ser contratado. Só para lembrar ou completar, com o empate do Corinthians contra o Red Bull Bragantino no último sábado na Neoquímica Arena, o Timão se colocou em situação complicada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai precisar vencer 8 dos 16 jogos que ainda faz para alcançar os 45 pontos. Essa costuma ser a pontuação assegurada para permanência na primeira divisão. O problema é que nos 22 primeiros jogos que disputou, o Corinthians venceu só 4, então ele precisaria melhorar muito seu aproveitamento e a sequência de próximos jogos do Corinthians é bastante complicado. Fiel torcida, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão, hoje é dia do Corinthians partir para cima do Bragantino em busca dessa grande vitória, em busca de um grande resultado positivo. Só que o vídeo aqui de hoje é falando dessa grande decisão e também falando sobre o mercadão da bola do Corinthians. Vocês acabaram de ver que assim, eu tô muito otimista que essas contratações realmente cheguem no Corinthians, até porque o presidente Augusto Melo está sofrendo índice de impeachment. O atual presidente do Corinthians pode deixar o clube a qualquer momento. Que vergonha, que vergonha. Como é que pode um cara que chegou prometendo mundos e fundos, saindo pela porta dos fundos do Corinthians e nunca mais voltando? Essa que é a verdade, mas assim, até que não se prove nada, todo mundo é inocente. Vamos torcer para que o presidente Augusto Melo consiga a inocência e consiga tocar esse projeto à frente da presidência do Corinthians. E também quero falar para vocês sobre o mercadão da bola do Timão. Isso porque eu tô muito otimista pela chegada de Carlos Vinícius e Alan Patrick. É isso mesmo. Esses dois jogadores vão dar um upgrade muito grande no elenco corintiano. O Ramon Dias vem conversando diariamente com o Fabinho Soldado, né? E que o próprio Augusto Melo que quer jogadores e o presidente Augusto Melo dará esses jogadores de
qualidades, né, ao técnico Ramon Dias. Vamos torcer para que o Alan Patrick e também o Carlos Vinícius possam chegar no timão e possam honrar a camisa corintiana. Então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar desse jogão pra gente estar comentando sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!